Oi, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que tenha um dia, uma tarde, uma noite abençoada na presença de Deus. Eu tô aqui com a Bíblia, com a palavra, com a boca de Deus, mais uma vez, para falar aqui sobre, estava lendo em 2 Crônicas, né? Tô lendo esse versículo, Crônicas. Já li o primeiro, a Crônicas, agora o 2 Crônicas, né? E sempre tô lendo, assim, os livros, né, da Bíblia. E aí aqui fala da história de Salomão, quando Salomão se tornou rei no lugar do pai dele. E aqui fala, em 2 Crônicas 7:11, Deus aparece a Salomão, né? Porque ele era muito íntimo de Deus, então Deus ali falava com Salomão, né? Assim Salomão acabou a casa do Senhor, porque Salomão foi dado a ordem, né, para Salomão edificar uma casa, um templo para o Senhor, né, para Deus, para os holocaustos, para o sacrifício, né? Então ele foi designado a essa função porque ele era mais santo, mais íntimo de Deus, e aí Deus designou essa função para ele, né? Para ele fazer o templo para o Senhor. Então ele tinha muita intimidade com Deus. Aqui fala: assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente o efetuou. E aqui fala, né? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Então foi Deus que escolheu ali, né, para ele edificar a casa do Senhor ali, né? Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que comam a terra, ou se vier a peste entre o povo, Deus aqui tá falando, né? Se vier tudo isso, e aí Deus fala aqui embaixo, né? E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá vendo o que Deus fala nesse versículo, né? Que se o povo dele, que se humilhar, orar, buscar a face de Deus, converter dos maus caminhos, dos pecados, das coisas pecaminosas que não agradam a Deus, ele ouvirá dos céus, sarará a sua terra. Deus promete isso, né? Fala aqui para Salomão, né? Para aquele povo, não só para aquele povo, para agora, toda geração, né? A Bíblia serve não só para aquele povo. Antigamente, os outros falam assim, a Bíblia fala só para Israel, a Bíblia fala só para determinado povo. Não, é para todos. A Bíblia foi escrita para todos, para nós todos. Então, se aquele se humilhar, se converter dos maus caminhos, Deus vai sarar a sua terra. Então, nós temos que orar, buscar a Deus, buscar a face de Deus, porque Ele vai nos sarar. E obedecer os mandamentos, porque mais aqui embaixo fala da obediência, dos estatutos, dos juízos de Deus, porque aquele que não obedece, a casa dele é toda bagunçada, ele tem enfermidade, a vida dele não prospera, ele não vai para frente, que não obedece os mandamentos, ele não tem a bênção do céu, né, que Deus dá para aquele que obedece os mandamentos de Deus. E aqui mais embaixo fala, ó, no 15 aqui: e agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração deste lugar. Então os ouvidos de Deus vai estar atento, né? A oração dos filhos dele. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, falando aqui para Salomão, mas essa palavra não vale só para Salomão, é para todos nós.
aquele que tem o entendimento da palavra, é para todos nós. Então ele está falando aqui para Salomão. E ele fala aqui, né? Deus fala para Salomão: também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi. Que fez uma aliança com Davi, com o pai de Salomão, né? Teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, está falando aqui, né? Se desviar dos estatutos, dos mandamentos de Deus, o que vai acontecer? Que vos tenho proposto, e foste e servides a outros deuses, e vos prostrardes a eles, deuses que fala aqui, ó, é santo, de barro, de pedra, estátuas, que fala que esses deuses, que fala esses deuses aí, para ser mais específico. Então Deus está falando, se eles for e desviar dos estatutos, dos mandamentos de Deus e se prostrar diante de outros deuses, né? E aqui fala, ó, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Então farei com que seja por provérbios e motivo de zombaria entre todos a gente. Deus fala aqui, aqueles que desviar, né, dos caminhos dele, né? E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirás: porque fez o Senhor assim com essa terra e com essa casa? Tá falando aqui, né? O mal que caiu sobre ela, né? Porque aí eles perguntam, né? Por que caiu esse mal sobre essa terra e essa casa? Porque desviaram dos mandamentos de Deus. É o que acontece quando a casa não é próspera, quando a casa não tem bênção, a casa só tem enfermidade, quando a casa só vai de mal a pior, é que não está obedecendo os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, porque aquele que obedece, ele vai bem. Não que não passa prova, porque o servo de Deus, ele é provado. Deus prova ele para testar a fé, a perseverança dele, ver se ele vai buscar ele mais ainda, né? Que se ele não vai negar a Deus, porque isso também é negar a Deus. Porque vem a prova, aí você blasfema, aí você... Ah, Deus não tá comigo, ah, Deus não faz nada. E aí Deus te prova para isso, para ver a sua perseverança, para ver se você vai falar mal contra Deus. Nossa, eu sou provada 24 horas, mas eu tô aqui firme e forte na presença de Deus. E tenho fome e sede da palavra dele. Não que eu sou perfeita. Não, tem minhas falhas, meus erros, meus pecados. Mas todos os dias eu peço perdão a Deus, eu peço a Deus para me moldar, para me andar na santidade dele, para me fazer somente a vontade dele e obedecer os estatutos e os mandamentos de Deus. Porque o nosso dever, aquele que se tornou filho de Deus, é o dever, é obedecer os mandamentos de Deus. E aqui fala: e dirão, por que deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito? Eu só não entendo isso. Deus fez tanto prodígio e maravilha para aquele povo lá, né, do Egito, o povo que foi tirado do Egito, foi levado para o deserto. Deus fez prodígio e maravilha para eles. Eles ainda desviaram dos caminhos de Deus. Por isso que vem essa geração pecaminosa. É desse povo aqui, ó, do povo que desviou da presença de Deus, que desviou e foi adorar outros deuses. Por isso que nós aprendeu errado. Por isso que nós adora. Eu não, né? Porque agora eu conheço a verdade. Eu não adoro imagem mais, eu adoro o verdadeiro e fiel, que é o nosso Deus, o nosso Criador, e Jesus Cristo, né? Imagem é só de barro, não faz nada, porque tá aqui, eu já li em Salmo aqui 115, que fala, não anda, não vê, não faz nada. Quem faz é Jesus Cristo e Deus. Estátua foi o homem que inventou. Os irmãos vão falar que é besteira minha de eu estar falando de santo, de imagem, cada um tem sua religião. Estou falando sobre religião, não. Estou falando da Bíblia, da palavra de Deus, que Deus deixou de tudo para nós. Não adorar outros deuses. Porque deuses se refere à imagem de escultura, que é o santo, que é a abominação para Deus, que Deus deixou lá em
em Gênesis lá o princípio de tudo, deixou em Êxodo, Êxodo 20, falando dos deuses, para não adorar deuses. Muita gente acredita em santo. Nem Maria, tem gente que fala Nossa Senhora foi achado por mãos de homens. É Maria, mãe de Jesus, não é Nossa Senhora, é Maria, mãe de Jesus. Nossa Senhora não é mãe de Jesus, é Maria. Nem Maria na Bíblia é citada como santo. Não é citada aqui, na Bíblia, não cita Maria como santo, mãe de Jesus. Ela só concebeu e deu à luz a Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele sim é considerado santo, puro, imaculado por nós, morreu por nós. Agora, santo, muita gente faz voto com santo. Às vezes você está alcançando o seu milagre, mas não por causa do santo, não. Por causa da sua fé, porque você tem fé naquilo, por isso que é concebido aquele milagre, atendido aquele milagre, mas não é o santo que fez. Quem faz é só Jesus Cristo e Deus. Só Jesus Cristo que morreu por nós, só Ele intercede por nós, ninguém mais. Ninguém mais intercede, só Jesus Cristo. Então, gente, vamos parar de adorar santo. Isso não é coisa da minha cabeça, não é a invenção minha, tá aqui na palavra, Deus deixou. Não é eu que estou falando, não é sobre religião, é sobre a Bíblia, sobre a palavra, os mandamentos que Deus deixou. Se todos obedecessem os mandamentos, o mundo não estava como está, não. A ira de Deus não estava caindo sobre o povo, porque tudo que está acontecendo é ira de Deus. Porque Deus se ira assim. Deus é amor, justiça e fogo consumidor. E tudo que está acontecendo é por causa da ira de Deus, por causa da idolatria, do povo adorar a deuses e não buscar a face do Deus verdadeiro. Então nós temos que adorar o Deus verdadeiro e vivo e fiel e buscar a presença dele, porque ele é irado, ele faz tudo isso aqui, os outros falam, Deus não faz maldade com ninguém, tá aqui na Bíblia, ele é de amor, de justiça e fogo consumidor, porque tá na palavra. Então os que desviou dos mandamentos dele, ele vai descer com mão forte, assim, ele vai corrigir, porque o pai que ama, ele corrige o filho. Então, se você está andando no caminho errado, se você está passando prova, às vezes é permissão de Deus para te provar, para ver se você volta para o caminho dele. Para ver se você anda certo e obedece os mandamentos de Deus. Porque Deus ainda permite ainda que aconteça as coisas, porque que as pessoas falam, vem pelo amor ou vem pela dor na presença de Deus. Então, é melhor você ir pelo amor do que pela dor, né? Porque ele vai te pegar de um jeito ou de outro, você vai vir pelo amor ou pela dor, porque os nossos antepassados, que é de geração passadas, desviou dos caminhos de Deus, dos mandamentos de Deus, por isso que nós aprendemos tudo errado, as crenças passadas, essas que a gente vive aí, batizado, batiza criança pequenininha, fala na palavra a respeito do batismo. Batismo é um só, falar, eu já batizei, eu já sou batizado, eu não preciso batizar. Batismo é um só, no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é para arrependimento de pecados, para conversão de arrependimento de pecados. Criança, quando se batiza, ela não tem pecado, ela vai arrepender de quê? Então esse batismo que a gente batiza não vale de nada. Não vale de nada, tá aqui, ó. Eu já fiz vídeo a respeito do batismo verdadeiro, que é do Espírito Santo de Deus, porque até Jesus Cristo ele batizou. Para quê? Para mostrar, e ele batizou com 33 anos, para mostrar que é de velho que se arrepende, não é de novo pequenininho que se arrepende, não. Tem que batizar velho para se arrepender, se tornar, morrer pro mundo, morrer o velho eu e nascer uma nova criatura. O batismo verdadeiro de arrependimento dos pecados, para arrependimento dos pecados. Então esse sim é o verdadeiro batismo, e é um só. Não é o que nós aprendemos não, de crenças passadas não. As pessoas vão me crucificar agora de falar isso, mas tá aqui, não é eu que estou dizendo, é a palavra, é a boca de Deus, é a verdade. Não sou eu que estou dizendo. Lê a palavra, lê lá vou procurar aqui, vou pôr aqui para os irmãos. Quem tem Bíblia em casa, acompanha aí, ó, Mateus 3, a pregação de João Batista. Aqui ele fala do batismo, a importância do batismo. Naquele dia apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então arrependei-vos dos seus pecados, dos seus maus caminhos, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse,
Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor é estar preparado para a vinda de Deus, né? Se abster da carne, do pecado, das abominações aí do mundo, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de carneiro e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judeia e toda a província, adiante ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Tá vendo? O batismo verdadeiro, confessando os seus pecados. Então esse é o verdadeiro batismo. Até Jesus Cristo batizou. E não é só esse versículo que fala, é vários outros falam a respeito do verdadeiro batismo. Então vamos parar de adorar outros deuses, vamos adorar somente a Deus, Jesus Cristo. Porque o mundo tá desse jeito por causa da idolatria, por causa de que tá adorando outros deuses, a não ser Deus, o Deus verdadeiro e fiel, o Criador do céu e da terra. Muitos vão falar, tá falando de religião. Não, tô falando da palavra, porque tá aqui na palavra de Deus. Então nós temos que obedecer aos mandamentos. E o que mais fala é de deuses, de prata, de ouro, de pedra, de pau. Que fala mais é isso, e abominação para Deus, porque os nossos antepassados, eles desviaram do caminho de Deus, desobedeceram os mandamentos e foram adorar outros deuses. Mesmo Deus fazendo maravilha e prodígios ali, eles falavam que Deus, não, esse Deus demora demais. Não, nós precisamos para ontem. Olha para você ver, né? Tendo Deus ali para fazer os milagres. Ainda falava que Deus demorava. Meu Deus, o ser humano é complicado. E mesmo falando a verdade, eles não acreditam na verdade, que tá aqui, ó, na palavra. Vão ler a Bíblia, que os irmãos vão saber mais, vão aprofundar mais na palavra de Deus, vai saber mais das coisas de Deus. Então nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. Eu fui lá para Mateus, mas o versículo era Crônicas, mas fala a mesma coisa, que é da desobediência. Tudo que vai cair sobre a terra é por causa da desobediência dos mandamentos de Deus. E que eles estão adorando outros deuses, né? Adora tudo, menos Deus, o Deus verdadeiro. Para finalizar aqui, vamos obedecer os mandamentos de Deus, vamos aprofundar mais na palavra de Deus para nós saber dos mandamentos, da vontade de Deus que Ele tem para nós, que é boa, perfeita e agradável, que fala na palavra dele, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que obedecer os mandamentos, que a vontade dele vai prevalecer sobre nós. É melhor do que a nossa vontade. Então vamos obedecer os mandamentos para que nós vá bem aqui na terra. E vamos orar, humilhar na presença de Deus, para que Ele sare a nossa terra, para que nós vá bem aqui na terra. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e abre o coração para Deus. Não feche o coração para as palavras de Deus, não. Vamos ouvir as coisas de Deus e guardar no coração.